hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas experiências de leitura dos livros E Se Eu Parasse de Comprar e O Amor Não Tem Nome. E já fica o aviso que nesse vídeo eu não trago nenhuma revelação bombástica em relação às histórias, às minhas leituras. É muito mais voltado para informações que estão ali na sinopse de cada livro e também a minha experiência em relação a cada leitura, se eu gostei, se eu não gostei, os pontos importantes, citações interessantes em relação a cada livro. Então podem assistir esse vídeo sem nenhum medo de que eu farei alguma revelação que vai impactar de forma negativa a sua experiência com esses livros. Esse foi aquele tipo de livro que estava na minha lista de próximas leituras há muito tempo, até que em dezembro de 2022 eu tomei a decisão de fazer a leitura dele e não me arrependi porque o livro ele entrega ali muitas reflexões em relação ao consumo baseado na emoção e como isso pode impactar negativamente todos os aspectos da sua vida. Então aqui nessa história, E Se Eu Parasse de Comprar, nós temos a Joana, que é uma publicitária, e ela tá no momento da vida dela em que, mesmo celebrando ou se for ali um dia ruim, ela vai no shopping, que é o refúgio dela, e acaba comprando diversas coisas, principalmente roupas na Zara. E esse consumo baseado na emoção, seja ali no momento de tristeza ou até mesmo no momento de celebração, acaba se transformando em uma bola de neve e ela vê que chegou ao fundo do poço quando ela percebe que ela usou todo o limite do cheque especial e do cartão de crédito dela também, ou seja, ela está no vermelho, sem nenhum dinheiro, devendo até não querer mais. E aí ela percebe que, primeiramente, ela vai ter que pedir ajuda dos pais para conseguir ali cobrir essas dívidas e, ao mesmo tempo, ela precisa transformar a forma como ela se relaciona com esse processo de compras, que é baseado 100% na emoção. Então, quando ela chega nesse momento, ela decide que ela precisa dessa transformação, porém, ela sabe que é muito fácil cair naquela tentação do marketing, afinal, ela é uma publicitária. E aí ela toma a decisão de criar um blog chamado Um Ano Sem Zara, em que todos os dias ela vai compartilhar essa jornada, em que ela vai ficar um ano sem comprar absolutamente nenhuma roupa, acessórios, em que ela vai usar mesmo tudo aquilo que ela tem no guarda-roupa dela de forma criativa. E um ponto muito interessante desse livro é que em alguns momentos você vai se identificando ali com a trajetória dela, em que ela tem os seus altos e baixos, ela tem aqueles momentos de tentação em que você se compromete a um desafio e aí é testada a sua força de vontade, de será que você realmente mudou? Tanto que no primeiro momento ela vem com essa reflexão: onde eu estaria agora se não tivesse enterrado tudo que ganhei na vida dentro do meu armário? Que é baseada realmente nos gastos que ela fazia, com coisas ali que ela não usava, que ainda tinham etiquetas, com roupas que eram similares a outras que ela já tinha no guarda-roupa. E ela passa a perceber que conforme ela não vai comprando, o dinheiro acaba sobrando no fim do mês e ele é usado para experiências, outras coisas ali que normalmente ela não conseguiria fazer, porque afinal ela estava com aquele dinheiro comprometido em gastos baseados na emoção do momento ali, de coisas que ela realmente não precisava. Mas confesso que essa daqui foi a minha citação favorita, porque ela fala: a verdade era que os dias andavam tão intensos justamente porque eu não estava pensando em comprar nada. Não comprar me dava a oportunidade de viver. E como vocês podem ver, o fato de que ela parou de gastar aquele tempo procurando roupas, acessórios, tudo ali baseado no marketing, na emoção, e até mesmo gastar o tempo dela indo até um shopping, ficando horas e horas dentro dos provadores, deu a oportunidade dela viver outras coisas da vida, acabar tendo momentos especiais ali com os familiares, com amigos, a valorizar mais as coisas que ela tinha ou as coisas que ela ganhava. Então vamos falar sobre a minha experiência em relação a esse livro, E Se Eu Parasse de Comprar. A Joana, ela traz uma narrativa muito leve, porque é realmente uma narrativa baseada ali no blog dela, nas publicações que ela fez e também tudo que estava acontecendo na vida dela. Parece mais que você está lendo um diário. Foi essa sensação que eu tive ao longo da leitura, em que ela vai compartilhando tudo o que vai acontecendo, os momentos de tentação que ela tem. E ao mesmo tempo você, como leitor ou leitora, acaba se identificando com aquilo que ela está passando. Ou seja, esse é aquele tipo de livro que, para quem está passando por essa situação de não saber muito bem como lidar com o consumo, baseado sempre ali no eu mereço, porque eu fiz isso, então eu mereço aquilo, eu tive um dia ruim, então eu mereço comprar essas coisas,
Vale a pena a leitura porque talvez você acabe usando a experiência da Joana como algo que vai te inspirar a fazer a mudança na sua vida, não só nesse ano, mas em todos os anos. E ao mesmo tempo, se você já teve essa transformação, não é um livro que vai agregar muito ali, ele não tem um aprofundamento em relação a esse tema do consumo. Acho que tem outros livros, como por exemplo, Essencialismo, ou até mesmo livros voltados para o minimalismo, que vão te dar uma profundidade maior em relação a esse tema. Acho que aí não será uma leitura que vai agregar algum valor. Já a próxima leitura foi de um livro que eu diria que me escolheu, porque eu estava ali navegando na internet, buscando outras coisas, e ele simplesmente apareceu como uma recomendação de produto, e aí eu fui dar uma lida na sinopse, gostei da história, achei interessante, e acabei fazendo a compra desse livro no formato digital, e foi um livro que me deixou ali no desfecho com aquele gostinho de quero mais. Mas aqui nós temos a história de uma protagonista, a Lane, que praticamente tem uma vida ali, eu diria, um tanto quanto perfeita, tendo a sua carreira no mercado editorial e também um relacionamento com um homem que atende a lista dela de 99 características de um homem perfeito, que foi criada baseado no livro de sua autora favorita, Noah. E aqui nós temos uma premissa um tanto quanto previsível, porque em todos os livros que eu já fiz a leitura, quando tem uma protagonista com uma vida ali perfeita e um homem perfeito, alguma coisa vai acontecer para transformar essa protagonista e principalmente o relacionamento dela. E é exatamente isso que acontece, porque nas próximas páginas e capítulos do livro, a protagonista recebe o desafio de ocupar temporariamente o cargo de editora responsável pelos maiores sucessos da editora, que não seria nada mais e nada menos que a autora Noah, que é a autora favorita dela, com os livros ali, que não importa qual livro essa autora lance, é um sucesso, é um best-seller. Então ela sabe que ela vai ter ali um grande desafio, porque ela não só vai ter a oportunidade de conhecer a autora, a verdadeira identidade dela, porque aqui nós temos um grande mistério desse livro. Ninguém sabe quem é a autora por trás de todos os livros de sucesso desse mercado editorial. E todo mundo quer saber quem é a pessoa por trás daquelas histórias que mostram os caminhos do amor. E é exatamente nesse momento que a Lane tem a oportunidade de realizar o sonho dela de conhecer a autora que a inspirou a criar a lista de Homem Perfeito e também de conhecer os diversos caminhos do amor através das histórias que foram escritas por ela, mas ao mesmo tempo ela também vai ter um outro desafio, que é o fato de que a autora está lidando com um bloqueio criativo. O prazo de entrega do último livro dela está atrasado em 4 meses e ela vai ter que descobrir não só qual é a causa desse bloqueio criativo, mas também ajudar essa autora a enfrentá-la. Porém, essa nova fase da protagonista, claro, não seria assim tão fácil, porque quando ela conhece a verdadeira identidade da autora, ela fica em choque, ela pensa como uma pessoa daquela está por trás de livros maravilhosos, e ela passa a questionar todas as decisões que tomou na vida dela baseadas naquelas histórias e principalmente no homem que ela tem ali, o relacionamento, que ela acha que é um homem perfeito, mas sabe aquele ditado, se você conhece ali o seu ídolo, você acaba se decepcionando porque não é tudo aquilo que você imaginou ou projetou naquela pessoa. E aqui nós temos uma autora que é um completo mistério, então ela acaba tendo um pouquinho de decepção quando ela conhece ali uma pessoa que ela achava que era uma pessoa maravilhosa, com determinadas características, e quando ela conhece a verdadeira identidade de Noah, ela acaba descobrindo que é uma pessoa completamente diferente daquela que ela idealizou. E a minha experiência com esse livro foi a seguinte: esse é aquele tipo de leitura leve, não tem nada assim de uou na história ou algo que vai transformar a sua vida, alguma grande lição do livro. Ele mostra como é difícil você conhecer aquela pessoa que você idealizou, que colocou ali no pedestal, seja uma celebridade ou seja até mesmo um autor ou autora, principalmente nós que estamos inseridos nesse universo literário, porque você conhece a verdadeira pessoa por trás daquelas obras, e às vezes não é aquela pessoa que você imaginou. E aí nós temos a autora desenvolvendo toda essa jornada da protagonista, lidando com essas transformações no lado pessoal e profissional da vida dela, até que chega um momento que elas acabam ali se mesclando e ela não sabe muito bem dizer
o que é parte da vida pessoal e o que é parte da vida profissional, porque ela tem que tomar diversas decisões muito difíceis que vão impactar esses dois aspectos da vida dela. E ao mesmo tempo, a autora acaba desenvolvendo a história ali da protagonista de forma que quando você chega nos últimos capítulos do livro, ele termina. E eu, como leitora, fiquei com aquela frustração de cadê os próximos capítulos desse livro, cadê o resto da história, porque quando ela chegou no momento ali que eu estava esperando durante toda a leitura, o livro acaba. E aí você fica com aquele questionamento de cadê o resto da história? Eu quero mais. Então, eu acho que o único ponto ali de melhoria em relação a esse livro era realmente ter acrescentado um pouco mais de capítulos para fechar a história e não deixar o leitor ou leitora com essa sensação de ficou faltando algo, sabe? Não teve uma conclusão ali naquela história. Mas, por outro lado, esse livro pode ser uma excelente opção para quem está no momento da vida em que muita coisa está acontecendo e você só quer encontrar um refúgio em uma história simples, com uma pitada de romance. Acho que vai ser uma boa opção, porque é aquela história assim que você lê em poucos dias e você acaba de alguma forma virando detetive no começo da história, nos primeiros capítulos, tentando desvendar ali a identidade da Noah. E já tem ali um pouquinho de revelação, a autora não tentou ali esconder muito a identidade, logo nos primeiros capítulos eu já consegui desvendá-la, mas ao mesmo tempo você acaba entrando na história e participando de toda essa jornada ali com a protagonista e se divertindo em alguns pequenos momentos, notando como a vida pode dar uma grande reviravolta. E é um livro que, para quem está buscando mesmo uma leitura leve, pode ser uma excelente opção. Agora, se você está buscando um livro que tem uma profundidade, que realmente traz um pouco mais dos personagens e não vai te dar aquela sensação de cadê o resto da história, acho que não vai ser uma boa opção. Mas se você está buscando uma leitura leve, fica a recomendação, porque eu gostei muito, foi uma das minhas últimas leituras do ano. E foi um livro que, assim, não entrou na minha lista de favoritos, mas foi uma boa leitura para passar o tempo. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram esses livros, ou se foram livros que vocês ficaram ali com aquela vontade de colocar na lista de próximas leituras, ou até mesmo quais livros vocês estão lendo atualmente e que vocês acham que é uma boa recomendação para quem está começando ali a construir aquela lista de próximas leituras para esse ano de 2023. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!